Sejam todos bem-vindos, meu nome é Diego Moreira, aqui do canal, quem já me acompanha já sabe quem eu sou psicoterapeuta, eu venho aqui no YouTube volta e meia para trazer alguns vídeos para vocês, para explicar como a psicologia pode nos ajudar com alguns dramas cotidianos que a gente enfrenta por aí. E hoje eu quero trazer para vocês uma dimensão de como deixar de viver a vida como um idiota. Como assim como um idiota, né? A gente pode pegar isso às vezes de uma forma muito vulgar e entender essa vibe de assim, pô, idiota. Como assim idiota? Como um imbecil? Como um mentecapto aqui? Não necessariamente isso que eu quero dizer. Mas o idiota no conceito mais filosófico, mais clássico da coisa. Olha, esses dias eu estava vendo um filme que era aquele do Tom Hanks com O Pior Vizinho do Mundo, né? Não sei se vocês assistiram, mas é a história de um senhor viúvo, né? Que diante de um grande sofrimento na sua vida, ele decide finalmente ali então tirar a própria vida, né? Só que olha, a cada tentativa que ele vai tentando tirar ali a própria vida, cada momento que ele tenta fazer aquilo, os vizinhos, enfim, a circunstância ao redor, a providência, talvez podemos dizer assim, de algum modo impede, né? Atrapalha os seus planos, né? Isso ensina de algum modo que às vezes a gente acha que a nossa história está fechada, né? Ou seja, que a gente está com um fado, que ele é incapaz, né? É isso que a gente pode perceber olhando o filme. O sujeito ele está lá, ele está de algum modo com a sua história fechada, ele deu o julgamento de que ele precisa morrer, mas volta e meia a realidade o chama, volta e meia a realidade o convida a uma abertura, que ali são, no caso, os vizinhos, né? Quem assistiu o filme vai entender e eu vou tentar não dar nenhum tipo de spoiler aqui e me atentar ao tema dessa nossa conversa aqui, né? Só que, claro, sempre vai ter ali algumas possibilidades, algumas circunstâncias que nos chamam a abrir de novo essa história, nos abrem para uma determinada circunstância. Tem alguns elementos que nos chamam a tentar contar a história de um modo mais perfeito, de um modo mais completo, de repente, podemos dizer assim. Só que no filme ali, o Tom Hanks está vivendo a vida como um idiota, no final das contas, né? Porque morre a sua mulher e ele acaba, de algum modo, fechado naquilo. Porque é isso, né? A morte de um amor, a morte de alguém é algo que não tem como resolver. E eu ficar tentando resolver aquilo, a gente pode definir, né, o idiota como isso, ou seja, aquilo que fica batendo a cabeça numa parede, achando que vai resolver, né, dando murro em ponta de faca, a gente chama, achando que aquilo vai resolver a situação e não resolve, né? A gente pode pegar no contexto na Grécia Antiga, a gente chamava-se, né, idiota, idios, né, aquele sujeito que ele não se preocupava do ponto de vista da vida pública da polis, né? Ou seja, ele só se preocupava consigo mesmo, somente com uma determinada coisa, só com a sua vida e não da vida pública, das coisas que interessam o bem comum, e, enfim, todas aquelas coisas que giram em torno disso, né? Fechado em si mesmo. Esse é o idiota. É como se fosse assim, ele seguisse somente uma linha, ele não abre, ele não multiplica, ele não se expande, ele não vê por outros ângulos, assim, né? Esse de algum modo é o idiota. E aqui a gente pode perceber que o protagonista ele está fechado ali naquela história da própria esposa por ter falecido, e ele fica fechado naquilo, né? Isso vira um bloco. Imagina assim, né? Visualiza como se fosse um bloco principal na vida dele, e ele não quer explorar outros fluxos, né? Esse bloco se inaugurou na minha vida, no fluxo da vida conjugal, e como eu não consigo resolver ele, eu já tentei ficar batendo com a cabeça nele, não resolve, então já era, né? Então esquece, eu vou ficar, para mim acabou, esse era o único fluxo de vida possível, a única narrativa possível de viver, então não dá, acabou, já era, vou fazer bobagem aqui comigo. Caramba, né? Isso é exatamente no significado clássico, a gente consegue pegar, é um idiota, né? E talvez às vezes é isso que a gente faz com a nossa vida, às vezes pode estar fazendo de vez em quando, né? Mas, olha, inaugura um bloco na tua vida de uma coisa que tu não consegue resolver e tu fica dando murro em ponta de faca naquilo e não decide explorar outros fluxos de vida, digamos assim, outras possibilidades de vida, outras coisas que a gente pode tentar circular. E eu vou falar daqui a pouquinho mais ao longo desse vídeo, assim, como a gente consegue fazer esse tipo de coisa. Aliás, já considera aqui deixar um comentário no vídeo que ajuda a distribuir melhor também esse vídeo sobre, né, enfim, psicologia cotidiana, de algum modo. A gente pode dizer, curte, comenta, se inscreve no canal, é importante para mim, tá bom? Não seja um idiota e faça somente uma das coisas, né? Faça as três, curte, comenta e se inscreve, ok?
Ok, então vamos lá, né? Ele acaba, de algum modo, enxergando para esse problema, dizendo assim: "Putz, a minha mulher morreu, a minha vida ela se foi, então acabou, não tem mais outra possibilidade de vida. Pronto, já era." Só que observa, né? Vamos olhar assim, vamos tentar imaginar, pegar aquela coisa meio oriental, né? Pega a vida muitas vezes como um fluxo de um rio. É bonito isso, né, que os orientais fazem. Imagina assim, se um grande obstáculo, se um grande bloco de pedra, ele cai na vertente de um rio, no fluxo de um rio, o que acontece, né? Esse rio ele vai represando, talvez, e logo ele começa a abraçar, ele começa a procurar outras saídas. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. A gente pode pensar naquelas represas que ainda assim a água ela dá um jeito de ir por outros fluxos, né? Ela não se contenta, né? Seja como a água, vai dizer o Bruce Lee, né? Ela não se contenta em ficar só naquele fluxo, ela precisa fluir, ela chama né, a esse fluxo que está sempre em movimento, né? Esse é um tipo da água, né? A natureza ela é muito eficiente em contornar barreiras, percebe? Então é quase como um movimento antinatural não contornar barreiras, pessoal, percebe? Ficar como um idiota é uma coisa antinatural, naturalmente falando, né? Já está simbolicamente expressado na natureza que ficar batendo com a cabeça somente num bloco e aquele bloco não se mexe e a vida não anda, isso é uma coisa de uma vida idiota, não é uma vida inteligente, digamos assim, certo? Então, é isso, fica lá insistindo em quebrar esse bloco com a cabeça e a gente não consegue enxergar que tem um desvio possível, que de repente talvez eu faça um caminho mais longo, mas eu vou andar, né? Eu vou conseguir andar. Mas eu fico restrito, eu fico vivendo de uma forma idiota, restrito naquele ponto, restrito naquele fluxo, sem abrir outras frentes, né? Por exemplo, assim, o meu trabalho está com um problema, tem um bloco, eu não vou conseguir aquela promoção que eu queria no final de ano, eu não vou conseguir bater uma meta específica. Nossa, minha vida acabou. Jesus amado e tal. Olha, mas pessoal, geralmente a gente tem outras coisas. Não é justamente isso quando a gente vai conversar com alguém que vai tentar nos animar e assim, sei lá, pensando nessas pessoas que querem tirar a própria vida. Não, mas pensa nas outras coisas, né? Pensa nos seus filhos, pensa na sua família, pensa em Deus, pensa em outras... Percebe? É muito natural que as pessoas vão propor outros caminhos quando está diante de alguém que está pensando assim de um modo idiota, né? Propõe, olha, tem trabalho, eu tenho relacionamentos, eu tenho espiritualidade, eu posso um lazer, né? São Tomás de Aquino vai dizer que uns remédios para a tristeza é comer uma coisa gostosa, tomar um banho quente, dormir, ter uma conversa com um amigo, por exemplo, né? Coisas muito gostosas que alegram a gente, ou seja, eu procuro outros fluxos para tentar dar movimento na minha vida, ela não fica estagnada e, portanto, não apodrece como seria uma água parada, né? É muito legal isso aqui. Mas por que muitas vezes a gente não consegue? O que faz ser idiota? Quais são? Eu coloquei aqui 3 elementos que, digamos assim, pesam muito e nos tornam idiotas. 3 coisas muito importantes. Primeiro, o orgulho. O orgulho é uma coisa que nos faz muito idiotas. Por quê? Porque o orgulho é aquela coisa assim, como que eu não vou dar conta disso aqui? Como que esse bloco de madeira vai aparecer aqui na minha frente e eu não vou conseguir dar conta de resolver ele e eu tenho que conseguir, é minha obrigação conseguir, eu não posso admitir que eu não consiga, que eu tenha que fazer um contorno, que eu tenha que atalhar por outro lado, porque eu tenho orgulho, né? É uma questão de um ego, é uma questão de, não, eu preciso fazer isso. Insiste naquela coisa que está travada, quando na verdade vai respirar, cara, vai dar uma volta. Vai pra lá, relaxa, não vai ser agora. O orgulho. O orgulho é uma das coisas que nos faz muito idiota, né? Ou seja, a gente fala muitas vezes aquela pessoa orgulhosa. Não, o fulano é cabeça dura. É orgulhoso, no final das contas, né? É sistemático. Orgulhoso. O orgulho aqui, colocado como inclusive um pecado capital, é uma coisa que nos atrapalha. É uma coisa que mexe com as nossas porcarias de dentro, né? Segunda coisa, culpa. Não tem nada mais que também nos deixa como um disco arranhado no mesmo lugar do que a culpa, né? Eu cometi uma injustiça, eu me sinto mal, então eu vou me punir ficando nesse lugar, não me permitindo viver até que tudo se conserte. Ou seja, eu vou ficar aqui dando murro em ponta de faca, dando com a cabeça nesse bloco intransponível, até que eu purgue toda essa minha culpa. Mas aí que tá, tu é juiz, tu é o juiz, o algoz e tal, e aí às vezes tu tá anos e anos e anos e anos tentando purgar uma culpa. Essa não é uma forma muito legal, né? A gente pode talvez purgar
A gente pode pensar, se ela tem aquele filme A Missão, né? Que o Robert De Niro vai lá, ele mata o próprio irmão, se eu não me engano, e ele decide ir ajudar nas missões nas Américas, por exemplo. Olha, então tá, eu posso tentar purgar essa minha culpa fazendo um bem para o próximo, ao invés de ficar só nessa coisa, nesse autocomiseramento. Para com isso, né? Não fica de autocomiseramento e evita o orgulho. E a terceira coisa é o medo. Né? O medo de ficar... É aquela coisa assim, é mais fácil ficar olhando para esse bloco que eu conheço, que eu já contornei ele aqui de vários modos, mas eu não consigo tirar, do que de repente inaugurar um outro fluxo e encontrar outros blocos intransponíveis, do que tentar outro caminho desconhecido que pode talvez até ter mais problemas, pode ser outros blocos maiores e mais intransponíveis. Isso às vezes a gente consegue ver muito em relacionamento, né? Tipo assim, tem esse relacionamento, ele não anda para frente, tem esse bloco intransponível, então ao invés de... Claro, não estou falando de um casamento, mas muitas vezes namoro, né? Que não tem um compromisso até que a morte nos separe. Assim, cara, termina aí, pô, né? Sei lá, vai adiante, experimenta outra coisa, né? Claro, sem defraudar ninguém, sem enganar ninguém, sem sacanear ninguém, mas assim, tá bom, realmente, a vida vai ter coisas melhores e vai ter coisas piores, vão ter blocos maiores, vão ter blocos menores, é assim. E a gente vai inaugurar outros fluxos e assim a gente vai adquirindo maturidade, assim a gente vai conhecendo mais aspectos da vida, vai ganhando mais elementos da vida, mais recursos, mais imaginação, mais experiências e, portanto, nos tornando mais sábios. Né? Isso é muito legal. Né? É muito legal a gente tomar também como uma metáfora que acaba sendo útil, a gente imaginar talvez a vida como um RPG. Né? Eu lembro quando era mais adolescente... e jogava RPG, tinha aquela coisa, sei lá, tem o dragão nível 100. E eu não consigo enfrentar esse dragão nível 100 ainda. Então o que eu faço? Eu vou grindar, né? Você falava assim, eu vou lá matar uns outros bichinhos, uns mini dragões que são do meu nível, para que assim eu suba de nível, ou seja, eu vou remover alguns blocos que são transponíveis de umas outras áreas, eu vou vencer, eu vou melhorar minha autoeficácia, a gente pode talvez aqui pensar numa psicologia social cognitiva, né? Eu vou melhorar minha autoeficácia com outras coisas que eu sou capaz de vencer, porque aí o meu nível sobe e então eu ganho mais recursos para poder enfrentar esse grande bloco intransponível que eu não consigo. Né? Então, ao invés de... insistir numa batalha impossível, eu vou ali explorar então outras fases, fortalecer habilidades em pequenas missões, as side quests, né? Quem joga RPG vai entender o que eu quero dizer. Ganhar experiência, então finalmente voltar naquele chefão, né? Olha, essa é uma boa forma de pensar. Eu vou explorar outras áreas, vou explorar áreas que eu ainda não fui, que talvez não são tão desafiadoras, não são tão intransponíveis quanto esse bloco, mas ainda assim elas me permitem ganhar experiência para poder enfrentar aquele. Pensa que isso vale para muita coisa. Né? Ou na vida também pode significar assim, olha, eu vou explorar outras áreas, eu vou me fortalecer emocionalmente e afetivamente, talvez com algumas práticas de autocuidado, eu vou procurar aqui fazer uma terapia, fazer um esporte, ficar bom no esporte, fazer bons amigos, e isso me ergue a ponto que eu consiga enfrentar aquele problema, né? Enfrentar aquele chefe, enfrentar aquela pessoa na minha família, enfrentar aquela situação, dar um determinado limite que eu não dei para alguém porque eu não tenho força, mas eu me tornei mais forte e assim eu vou conseguir. Né? Então, se dedicar de repente a um novo projeto e depois voltar mais forte, mas não deixar de voltar àquele problema, enfrentar e vencer, claro, agora com novos recursos internos. Né? A gente pode ver assim, claro, a gente não está sozinho, nós temos aliados, né? Esses aliados muitas vezes são amigos ou mesmo um terapeuta, né? E tudo que a gente precisa às vezes é simplesmente uma motivação, assim, alguém que vai acabar com, né, com aquele medo que nos bloqueia, dizer, vai lá, tu consegue, né? Vai lá, eu te apoio, né? Simplesmente um apoio, procurar esse apoio muitas vezes, né? Favorecer a experiência de ter esse apoio de alguém. Mas claro, um apoio, não um comando. Né? Um bom amigo ou um terapeuta, ele não fica exigindo que tu passe por aquele bloco, né? Mas te ajuda a ver possibilidades de enfrentar aquilo. Né? Ele não fica assim, não, realmente vai lá, fica batendo com a cabeça naquilo. Né? Então, cuidado, né? Cuidado com... A gente pode olhar para os outros também, né? Cuidado com a vida idiota alheia. Como assim, né? Ou seja... Claro, a gente pode dizer assim, eu quero ser esse amigo, eu quero ser essa pessoa que ajuda, mas olha, cada um tem seu tempo, né? Cada um tem seus próprios bloqueios, cada um tem os seus dramas, né? Tu não pode forçar o outro a superar um bloco intransponível no ritmo que tu acha ideal. E aqui isso vale muitas vezes para relacionamento conjugal, né? Às vezes a pessoa está lutando 30, 40 anos com um defeito
e não consegue, está tentando explorar por outras áreas e tu quer por comando que aquela pessoa supere. Olha, a primeira pessoa a ser prejudicada com o próprio defeito é ela mesma, né? O primeiro interessado a transpor aquele bloco é a pessoa mesmo, porque ela é a que principal sofre com aquilo, né? Então, fazer um resumo, né? Viver de um modo menos idiota significa o quê? Abrir caminhos, né? Abrir possibilidades, aceitar que pode existir outros fluxos simultâneos na vida e não somente um. Eu posso fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu não preciso ficar somente nisso e imaginar a vida como somente uma linearidade. Não, são como se fossem várias linhas que desenham um quadro muito bonito, né? Que acaba sendo a vida e que é colorida pela afetividade, pelo nosso sentimento. Assim, né? Claro, se um desses fluxos está parado, eu não vou ficar ali só batendo de frente. Eu vou cuidar das outras áreas, porque essas outras áreas também fazem parte da minha história. O protagonista do filme, né, do Pior Vizinho do Mundo, mesmo ele querendo lá tirar a própria vida, ele se vê obrigado a lidar com os vizinhos. E justamente quando ele para de viver como um idiota e só naquele fluxo, e agora começa então a entrar na narrativa de cuidar de outras pessoas ali também, de ajudar outras pessoas, ele vê que a vida anda, que a vida ganha um fluxo. É no servir ali que, curiosamente, a vida volta a ter um determinado sentido, um sentido para frente, um sentido, né, de servir ao outro mesmo. Né? Isso é mais antigo que andar para frente. Servir ao outro, o outro, né? Fazer algo pelo outro e não por mim mesmo, é isso que recheia a nossa vida de sentido. E não ficar fazendo algo por mim, buscar esse diabo desse amor próprio que é uma autofagia braba e no final das contas a gente acaba lá ressequido, com o coração estreito, superficial, orgulhoso, né? Ou seja, a grande lição dessa história toda é que, ainda que haja um bloco principal nos paralisando, e pode surgir aqui pequenos resgates de outros amigos, de vizinhos, de terapeuta, enfim, sei lá, caminhos inesperados, gente que entra na nossa vida, às vezes com um simples prato de comida ou um pedido de ajuda para estacionar o carro, sei lá, né? Que já muda, já quebra, a gente já se vê útil, a gente já se vê que a gente pode participar de outros fluxos na vida que são muito, muito bons, né? Então, pensa, não fica preso num problema. Se tu tem um problema, não fica preso nele. Explora outras áreas, te fortalece, não viva de uma maneira idiota, no sentido de fechar-se em si mesmo. Quando um dragão parecer grande demais, um problema parecer grande demais, fortifique-se em outras frentes, né? Vai matar mini dragõezinhos para te fortalecer, explorando novos horizontes, e aceite a ajuda de aliados, de amigos, né? Se tu tiver alguma dúvida, alguma coisa, comenta aqui embaixo, vai ser um prazer poder te ajudar, como o canal, ainda pelo menos quando eu estou postando esse vídeo, ele é pequeno, eu consigo dar uma atenção para cada um de vocês. Comenta aqui, né? Eu posso te ajudar ali de alguma hora, até terapeuticamente, né? Curte, te inscreve aqui no canal, te vejo no próximo e até a próxima aula, tá bom? Tchau, beijo, fiquem com Deus, não façam nada que eu não faria.